Hoje vamos meditar no que acabamos de ler no profeta Oséias, capítulo 4. Esse capítulo tem um versículo muito famoso, muito conhecido por todo mundo, que é o versículo 6. Vamos ler novamente o versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Só vocês, leiam bem forte. Esse versículo é muito famoso, especialmente a primeira frase: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós pensamos que é porque esse povo é inocente. Lhe falta o conhecimento porque ele é inocente, coitado, ignorante. Ninguém lhe ensinou o conhecimento. Mas no texto original, quando Oséias escreveu em hebraico, ele não escreveu lhe falta o conhecimento. Ele escreveu da mesma maneira como escreveu mais abaixo. O meu povo está sendo destruído porque rejeita o conhecimento. Ter falta de conhecimento é uma coisa. Agora, rejeitar o conhecimento é outra coisa. Ter fome por falta de comida é uma coisa. Agora, ter fome porque rejeita a mesa farta que está diante de si é outra coisa. É negligência. O povo tem falta de conhecimento não porque o conhecimento esteja faltando, porque Deus, desde o princípio da criação do mundo, está revelando o seu conhecimento através da palavra. O meu povo, Deus não está falando de outros povos, porque outros povos já estão na total destruição, porque o salário do pecado é a morte, estão em estado total de maldição, de condenação, de destruição. Mas o meu povo aqui, o povo de Deus, é o povo a quem Deus lhe deu a sua palavra. Portanto, o povo de Deus não tem desculpas para apresentar diante de Deus de que não sabia, de que não tinha conhecimento, de que ninguém lhe ensinou. Porque se não tem ninguém que ensine, você tem que buscar na própria palavra, porque ela é a revelação do conhecimento de Deus para nós. Amém? Então, a ignorância não é uma bênção. A ignorância é uma maldição. Ainda ontem, pegando o gancho do que nós falamos ontem à noite, nós confundimos muitas vezes ignorância com humildade, ignorância com simplicidade. Ah, aquela pessoa é tão ignorante, tadinha, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, não sabe nada. Humildade não é ignorância. Simplicidade não é ignorância. Ignorância é pecado. Só fica na ignorância aquele que rejeita o conhecimento de Deus. Deus disse através do apóstolo Paulo em Atenas, e está escrito em Atos capítulo 17, quando Paulo esteve na capital da Grécia antiga, em Atenas, e ele pregou lá que Deus colocou o homem na face da terra para um propósito, para o homem buscar a Deus, nem que seja como um cego tateando para poder achá-lo.
Nem que seja às cegas, o homem tem que buscar a Deus. O homem foi colocado na terra para buscar a Deus. E Jesus falou isso de outra maneira no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 34, quando ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, você não precisa se preocupar com elas, porque elas serão acrescentadas. Os homens rejeitaram a buscar a Deus, rejeitaram a palavra de Deus e se ocuparam só de buscar as outras coisas. E se tiver tempo, quando ficar bem velhinho, se tiver tempo, um dia ele pensa em buscar a Deus. Isso está em pecado, isso está na mentira, por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Deus é para ser buscado em primeiro lugar. Deus é para ser amado em primeiro lugar. Os 10 mandamentos se resumiram em 2. O primeiro desses 2 é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Isso é buscar o Senhor. Em Isaías 55, se não me engano, no versículo 7, se não é por ali, o profeta Isaías, aliás, Deus falou através do profeta Isaías: e buscar-me-eis e me achareis, quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que tem muita gente que não encontra Deus, que não tem experiência com Deus? Porque não está buscando a Deus, ou está buscando, mas não de todo o coração. Como que as pessoas buscam a Deus, mas não de todo o coração? Quando elas buscam a Deus por causa das suas necessidades periféricas. Estou citando aqui uma palavra, que é uma palavra do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd falou que o ser humano tem 2 necessidades. Necessidades periféricas, que são várias necessidades periféricas. Periféricas significa superficiais, tá? Periféricas são necessidades superficiais, necessidades do dia a dia, necessidade de comer, necessidade de beber, necessidade de vestir, necessidade de saúde, tá? Necessidade de relacionamentos, até necessidade de dinheiro. Essas necessidades são necessidades periféricas, necessidades superficiais. Então o Dr. Russell Shedd explica dessa maneira, que os homens têm muitas necessidades periféricas, mas só têm uma necessidade essencial. Uma necessidade essencial, porque as necessidades periféricas são acidentais. Acidental é o contrário de essencial. Os homens têm uma necessidade essencial, é a necessidade de Deus. Quando o salmista reconheceu isso, nós cantamos aqui no cântico Preciso de Ti agora mesmo, quando o salmista no Salmo 42 reconheceu a sua necessidade de Deus, ele disse: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse salmista reconheceu a sua necessidade essencial. A sua necessidade essencial é a necessidade de Deus. Quando o homem busca a Deus para preencher essa necessidade essencial, ele está buscando a Deus de todo o coração. Ele está buscando, se transforma no homem que busca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Que quer amar e vai amar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando pessoas buscam a Deus, mas não é de todo o coração,
é porque elas não estão nem aí por suprir essa necessidade essencial. Elas buscam a Deus só para suprir as necessidades periféricas. É porque quer ficar curada, é porque quer ficar rica, é porque quer que Deus abra a porta do trabalho, é porque quer que Deus abençoe a sua vida, as suas coisas, e Deus atenda às suas necessidades periféricas. E o que Jesus prometeu é o seguinte: se você buscar a Deus para preencher a sua necessidade essencial, pode ficar tranquilo que não vai nem precisar pedir nada acerca das necessidades periféricas, porque Ele vai acrescentar, porque vosso Pai Celestial sabe de tudo o que tendes necessidade. Amém, queridos? Entenderam isso? O meu povo está sendo destruído por quê? Porque rejeita o conhecimento, porque a maneira de Deus preencher a necessidade essencial que cada homem no fundo tem dele é através do seu conhecimento, através da sua palavra, através da sua sã doutrina, porque a sua palavra é a verdade, a sua palavra é o próprio Filho, é Jesus. É através de Jesus que Deus preenche nossas necessidades. Por isso, quem verdadeiramente recebeu Jesus, tem o que dizia aquele cântico antigo, satisfação sem fim. Lembra daquele cântico antigo? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer que isso, sou de Jesus, e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim, só Jesus pode dar. Dinheiro não compra, bens não compram, qualquer espécie de outras necessidades periféricas, ainda que o homem tente satisfazê-las no mundo de qualquer maneira, pensando que será feliz, continua vazio. Tá? Continua vazio, continua deprimido, continua triste, continua sem solução, precisa sempre estar buscando uma droga nova, uma diversão nova, alguma coisa nova, porque as diversões que já teve, as drogas que já usou, não o satisfez, então ele precisa de novas doses, e assim a humanidade vive viciada no maligno, e o diabo dando apenas aquilo que é superficial para enganá-las e fazê-las perder o tempo da sua vida e não buscarem o Senhor. Mas aquele que busca a Deus em primeiríssimo lugar, porque Deus, atenção, hein? Deus não aceita outro lugar em nossa vida. Aquele que coloca Deus em segundo lugar para baixo, segundo, terceiro, quarto, milésimo, sei lá, aquele que coloca Deus do segundo lugar para baixo, não tem Deus. Não é filho de Deus, é filho do diabo. Filho de Deus, uma das definições de filho de Deus é essa. Filho de Deus é aquele que coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, e esse primeiro lugar é inegociável. Nada e ninguém toma o primeiro lugar de Deus da vida dessa pessoa. Aí esse é filho de Deus. A esse Deus preenche. E esse não será destruído. Porque se Deus está no primeiro lugar da vida de uma pessoa, a prioridade dessa pessoa é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É conhecer a Deus. A prova de que alguém tem Deus em primeiro lugar na sua vida é que ela corre atrás do conhecimento de Deus. Ela busca o conhecimento de Deus. Ela se torna como o homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Portanto, esse povo aqui está sendo destruído não porque lhe falta o conhecimento. A palavra certa é porque rejeita o
conhecimento. Portanto, o povo tem culpa de não buscar a Deus e ficar na ignorância. Mas também tem uma culpa aqueles que foram instituídos por Deus, porque desde o princípio Deus instituiu representantes, Deus instituiu profetas, Deus instituiu sacerdotes, Deus instituiu, para o Novo Testamento, pastores. Para quê? Para estar à frente do rebanho de Deus e ensinar o conhecimento de Deus, ensinar para o povo a palavra de Deus. No Antigo Testamento tínhamos sacerdotes e profetas para fazer isso. No Novo Testamento temos pastores para fazer isso. No Novo Testamento não tem sacerdotes e profetas. No Novo Testamento tem pastores para fazer isso. No Antigo Testamento tinha sacerdotes e profetas. E aí Deus fala com o sacerdote, olha aqui. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Os próprios que deveriam ser cheios do conhecimento de Deus para ensinar ao povo, eles mesmos rejeitam o conhecimento de Deus. Kelly, tudo bem, filha? Oséias 4, viu? Oséias 4. Muito bem. Oséias 4, capítulo 6. Né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Né? Então, hoje em dia também, tem muitos pastores que não têm a menor intenção de ensinar a palavra de Deus para o povo, infelizmente. Tá? Muitos pastores que não ensinam a palavra de Deus. Eles querem apenas se enriquecer às custas da lã, da carne e do leite das ovelhas. Querem apenas sugar as ovelhas. Querem apenas se tornar ricos na terra às custas das pessoas. E geralmente são pessoas que não estão buscando suprir a sua necessidade essencial em Deus. São pessoas que estão buscando suprir necessidades periféricas. Por isso elas vão nessas igrejas e dão lá mais do que dízimo e vendem até a própria alma para dar o dinheiro lá nessas igrejas. Não para conhecerem a Deus, para serem curadas de alguma enfermidade, para prosperarem na terra e serem vitoriosas aqui neste mundo materialmente. Tanto o povo está errado, como esses pastores que na verdade não são pastores, mas são mercenários, porque também rejeitam o conhecimento. E Deus fala para eles, rejeitaste o conhecimento? Também eu te rejeitarei. São pastores rejeitados por Deus, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, da palavra do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Sabe o que acontece na maioria das igrejas em que a palavra de Deus não é proclamada, em que os próprios pastores rejeitam a palavra de Deus? Os filhos deles são desviados, porque eles se esqueceram de Deus, Deus se esquece dos filhos deles. Amém, queridos? Entenderam isso? Eu sou fiel à palavra de Deus. Elaine também é fiel à palavra de Deus. Por isso Paulo e João estão aqui. E eles dois são testemunhas que os pais deles não brincam com o negócio de palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E mais do que faculdade, estudo, dinheiro ou bens na terra, o legado que nós deixamos para nossos filhos é a palavra de Deus, porque essa é a palavra que vai levar eles para o céu. Eles sabem disso, por isso estão aqui. Eu já fui pregar em igrejas por aí, em que eu perguntei para o pastor, pastor, cadê seus filhos? Infelizmente meus filhos não vêm para a igreja. Ué, e o senhor é o pastor e seus filhos não vêm? Como é que o senhor prega para os filhos dos outros virem?
Sabe por que não vem? Porque ele mesmo rejeita o conhecimento. E quem esqueceu a lei de Deus, Deus esquece os filhos dele. Tá? Isso vale para todo mundo. Esqueça a palavra de Deus, não leia a Bíblia, não medite Bíblia. E sabe o que vai acontecer? Deus vai se esquecer dos seus filhos. Depois, quando os seus filhos estiver na pior desgraça, não veio dizer: ai meu Deus, por que isso aconteceu? A resposta você já tem. É porque você negligenciou, rejeitou a palavra de Deus. Quem se esquecer da palavra de Deus, Deus vai se esquecer dos filhos dele. E aí vai ser dolorido, não vai ser? Vai ser ou não vai ser? Então, a palavra de Deus está aqui para nós não rejeitarmos. Já entendemos muito bem isso. Mas agora vamos ver no primeiro versículo uma visão, tá, que é chamada de cosmovisão bíblica. Tá? A Bíblia Sagrada, ela dá para nós duas visões. A principal visão que a Bíblia quer dar para nós é o que a gente chama de teovisão. Não é televisão não, é teovisão. Teovisão é a visão de Deus. O primeiro propósito da Bíblia é dar para nós a visão de Deus. Dá para nós o conhecimento de Deus. Qual é o perfil de Deus? Quem é Deus? E qual é a sua vontade? O primeiro propósito da Bíblia é esse. Mas a Bíblia quer dar para nós também outra visão. A verdadeira cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo. A maneira correta como nós temos que enxergar o mundo. E Deus alerta muito bem para nós como que o mundo é. Versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, e para nós hoje, vós da igreja, vós filhos de Deus, da igreja de Cristo Jesus. Porque o Senhor Deus, tá, tem uma contenda com os habitantes da terra. Não pense que Deus está em paz com os habitantes da terra. Deus não está em paz com os habitantes da terra. Deus está em litígio. Deus está em contenda contra os habitantes da terra. Por que motivo? Porque nela não há três coisas. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Essa é a cosmovisão bíblica. Essa é a visão de mundo que a Bíblia passa para nós. E não venha pensar que essa visão é pessimista. A Bíblia não é nem pessimista e nem otimista. Pessimismo e otimismo não é linguagem bíblica. A Bíblia é realista. Ela traz a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade da palavra de Deus nos ensina que Deus não está contente com o mundo. Deus está, como diz no Salmo 17, diz no Salmo 17, versículo, deixa eu ver se é o 17 mesmo, acho que é o 7, não o 17, desculpa. Salmo 7, isso, Salmo 7, versículo 11, está escrito, Salmo 7, versículo 11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Ouviram? Deus fica indignado com a humanidade todos os dias. Todos os dias. Ele só não destrói a humanidade de vez
Porque ele já marcou o dia dessa destruição. O dia dessa destruição já está marcado. Até lá ele não vai destruir, deixa eles viverem. E porque ainda os seus eleitos estão vivendo no meio dessa humanidade. Ele não destrói ainda, porque no meio do joio também tem o trigo. Quando ele recolher o trigo no celeiro, aí ele vai destruir o joio. A terra será destruída e essa humanidade podre que está aí vai ser destruída. Vai ser destruída. Deus não pense que Deus é um Deus contente com a humanidade. Não é não. Deus é um Deus triste com a humanidade. Indignado com a humanidade. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E o motivo é porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Não há verdade. Por quê? João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A humanidade é uma humanidade que rejeitou Jesus. Quando o profeta Isaías fala de Jesus, em Isaías capítulo 53, e ele profetiza sobre Jesus, ele diz assim, Isaías capítulo 53, versículo 3, que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Tem uma frase nesse versículo que diz que Jesus é o mais rejeitado entre os homens. Não há ninguém mais rejeitado na terra do que Jesus Cristo. A verdade de Deus é rejeitada na terra. Jesus não é aceito. E muitas religiões cristãs, por não aceitarem o verdadeiro Jesus, fazem uma caricatura de um falso Jesus. O Espiritismo apresenta um falso Jesus. O catolicismo apresenta um falso Jesus. E até muitas igrejas protestantes hoje também estão pintando uma caricatura de um falso Jesus. Porque dizem que esse Jesus deles é verdadeiro, mas eles não têm palavra. Eles rejeitam a palavra de Deus, não andam segundo a verdade. Jesus é a verdade. E a Jesus não obedecem. Dizem que são de Jesus, dizem que creem em Jesus, mas não obedecem Jesus. Então não são de Jesus, porque não tem a sua palavra. Jesus continua sendo o mais rejeitado entre os homens, na face da terra. Deus está em contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Não há lugar para a palavra de Deus. Não há lugar para o Evangelho. Por isso, toda vez que a gente vai tentar pregar o Evangelho para alguém, a gente se sente como se estivesse fazendo uma violência contra aquela pessoa. Você não se sente assim? Você não sente que tem que fazer o maior esforço, como se estivesse fazendo uma violência contra a pessoa? Fala de futebol, normal. Fala de temperatura, normal. Tá quente hoje, né? Fala de hora, normal. Que horas são aí? No meu já são. Você fala de qualquer coisa com qualquer pessoa na maior normalidade. Agora, para falar de Jesus, é quase que uma violência que você faz contra a pessoa. Porque no mundo não há lugar para a verdade. Não há. Deus está em contenda com o mundo, porque é uma humanidade que rejeita a verdade. E claro, como rejeita a verdade, e a verdade é o próprio Deus, e Deus é amor,
1 João capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, esses dois versículos trazem essa grande verdade bíblica. Deus é amor. Repita, Deus é amor. Como Deus é amor, e eles rejeitam o amor, então eles rejeitam a Deus. Tá? Então rejeitam a Deus. É um mundo sem Deus. Um mundo ateísta. Tá? Vivemos num mundo ateísta. Não fique pensando que é muito difícil achar um ateu. É muito difícil achar um filho de Deus. Ateu, você esbarra com ele toda hora. E tem muitos ateus que acham que tem Deus. Ateu não é, a palavra ateu não significa apenas aquele que não acredita em Deus. Não. Ateu significa aquele que não tem Deus. Até gente que diz crer em Deus pode ser um ateu, porque diz que crê em Deus, mas não tem Deus. Ateu não é apenas aquele que não crê em Deus, é aquele que não tem Deus. E às vezes não tem Deus, apesar de dizer que acredita em Deus, não tem Deus mesmo assim. Se não tem Deus, não tem amor, porque Deus é amor. Amados, Deus não sente amor. O amor não é uma característica de Deus, uma coisa que Deus tem. Amor é mais do que isso. Amor é algo que Deus é. Deus é essencialmente amor. O amor faz parte da essência de Deus. Amém? Diga de novo, Deus é amor. Deus tem uma contenda contra o mundo, porque na terra, Deus está dizendo aqui que na terra não há amor. Por que não há amor? Porque eles não têm Deus. Assim como rejeitam a verdade, assim como rejeitam o Filho de Deus, assim como rejeitam a palavra de Deus, rejeitam também a Deus. O amor que tem no mundo é um amor falso. O amor que tem no mundo é um amor humano. É um amor que acaba. É a primeira desculpa que os casais que se divorciam dão. O amor acabou. Se esse amor acabou, é porque esse amor não era Deus. Porque o amor de Deus, em 1 Coríntios 13, é aquele que diz que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se acabou, é porque não era de Deus. Era humano. Esse amor humano é um amor interessado. O amor de Deus é aquele amor que não busca os seus próprios interesses. Mas o amor humano é aquele que só busca os próprios interesses. Eu te amo enquanto você é interessante para mim. Enquanto você me dá vantagens. Se você parar de me dar vantagens, eu paro de te amar. Esse é o amor do mundo. Tá? Esse é o amor do mundo. É o amor interesseiro. Portanto, é o amor hipócrita. Portanto, é o amor que acaba. É o mesmo amor que faz até muitas pessoas e religiões, até muitos cantores aí famosos, artistas famosos, ou até tá na moda aí, né? Tá na moda aí os sistemas de televisão fazerem campanhas como Criança Esperança ou sei lá o que mais, para arrecadar, para ajudar os pobrezinhos, ajudar as criancinhas, ajudar aqueles que não podem, e você fica olhando pensando que tem muito amor aí. Não tem amor nenhum aí. Tem apenas amor interesseiro. São pessoas que não têm Deus, mas que pensam que podem comprar a Deus e podem comprar o céu através daquilo que elas estão fazendo. Aquela atriz bonitona dos Estados Unidos, Angelina Jolie, que adotou muitas crianças, faz muito bem as crianças da África, não sei do que, da Ásia aí, tal. Um dia estava dando uma entrevista para um
repórter ateu, e esse repórter ateu nem acredita em Deus, e esse repórter ateu fez uma pergunta para ela assim, ó: Angelina, na hipótese de existir um Deus, o que você vai dizer para ele quando você chegar na porta do céu? A resposta dela foi assim, ó: o senhor viu quantas crianças eu adotei? Será que por causa disso tem um lugar para mim aí? Não faz isso porque ama as crianças, porque ama fazer o bem. Faz isso porque pensa que com suas boas obras vão comprar a salvação, vão merecer entrar no céu. Não tem amor. Só tem amor próprio. Só amam a si mesmos. Não amam a Deus, não amam o próximo, não amam ninguém. O amor humano é hipócrita. O amor humano é falho. O amor humano é mentiroso. O amor de Deus é verdadeiro. Por isso Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que esse amor de Deus, ele só é derramado em nossas almas, só é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Só quem tem o Espírito Santo tem o amor de Deus. O resto, amados, é falso, é mentiroso, não é verdadeiro. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Na terra não existe amor. Não há verdade, nem amor. E se rejeitam a verdade, se rejeitam o amor, é claro que também não tem conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus. Não há conhecimento de Deus. Não conhecem a Deus. Só que Jesus definiu vida eterna como conhecimento de Deus. João capítulo 17, versículo 3, Jesus orou ao Pai dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Não ter conhecimento de Deus, sabe o que significa? Não tem vida eterna. A maioria esmagadora da humanidade está caminhando para a morte eterna, para a condenação eterna, para a segunda morte, que é o lago de fogo e de enxofre, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Não tem vida eterna, porque vida eterna é conhecimento de Deus. Não fiquem tristes, porque essa não é uma mensagem pessimista. Essa é uma mensagem realista. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo no qual nos casamos. Esse é o mundo no qual temos filhos. Esse é o mundo no qual temos que criar os filhos e dar para eles a visão correta de Deus e a visão correta de mundo, para eles não serem levados por essa enxurrada de maldição que há no mundo hoje. Amém? E, como nós temos um tempinho, veja o versículo 2, porque Deus continua falando o que há na terra. O que só prevalece na terra é perjurar, jurar falso, eu juro por Deus, jurar falso, mentir, mentir, cara, pode depositar o cheque naquele dia que vai estar o dinheiro lá. Mentir, matar, furtar e adulterar. Tudo isso é o que há na terra. Esse versículo 2 é o resumo de todos os jornais. O versículo 2 é o resumo de todos os jornais que a gente lê todo dia. Tá? E arrombamentos, arrombamentos e homicídios sobre homicídios.
Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Desfalece. As pessoas desfalecem. Não tem segurança, não tem segurança financeira, não tem segurança em casa, tem que encher a casa de câmeras e alarme, carro com alarme, e se cercar todinho, se prender dentro de casa. Quem deveria estar preso está solto, né? E quem tenta viver uma vida honesta tem que ficar preso, se prender, se precaver, andar desconfiado de todo mundo. O mundo inteiro, a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, porque o que há nela é isso: é mentir, é perjurar, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por que tem isso tudo na terra? Porque esse é o efeito do versículo 1. Porque não há nela verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Quem rejeita a verdade, quem rejeita o amor, quem rejeita o conhecimento de Deus, é nesse caminho que vai andar. No caminho de perjurar, de mentir, de matar, de furtar, de adulterar, de arrombar e de se tornar um homicida. E Jesus ensinou bem claro o que é um homicida. O homicida não é só aquele que chega e mata. É todo aquele que odeia. Quem odeia a qualquer pessoa que seja, já é um homicida. Porque o nosso caminho não é o do ódio. O nosso caminho é o do amor. Quem conhece o amor nunca mais vai odiar. Se alguém odeia, é porque jamais viu a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aquele que conhece a Deus, vence o mal com o bem, vence o ódio com o amor. Porque Deus é amor. Amém? Feche os olhos e vamos orar nessa manhã. Primeiro, respire bem profundamente. Aquiete-se diante de Deus. E deixe essa palavra entrar no seu coração. Obrigado, Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque nós não rejeitamos o conhecimento. Não rejeitamos a Tua palavra. Não rejeitamos a Tua verdade. Pelo contrário, nós queremos nos alimentar dela a cada dia. A Tua verdade é o nosso alimento. Como disse em Provérbios, queremos estar sempre alimentados com a verdade e com óleo na nossa cabeça. Queremos estar alimentados da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a ceia que vamos celebrar agora à noite. A Tua palavra é a ceia com a qual nos alimentamos, ceamos contigo e Tu ceias conosco todos os dias, Senhor. Por isso te louvamos, ó Deus, e adoramos o Teu nome. Obrigado por essa palavra nessa manhã, Senhor, essa palavra realista, até essa cosmovisão que o Senhor nos deu. Que nós estamos vivendo num mundo com o qual o Senhor está em contenda com os habitantes da terra. Porque no meio da terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Mas nós estamos aqui porque queremos a verdade, Senhor. Queremos o Teu amor. Queremos o Teu conhecimento. Queremos a Tua palavra. Queremos ser como o homem do Salmo número 1. Queremos ter o nosso prazer na palavra do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Tendo cuidado, Senhor, de observar, de
nos esforçar ao máximo para obedecer, para colocar em prática essa palavra, a fim de edificarmos a nossa casa, a nossa vida espiritual e, consequentemente, Senhor, todos os aspectos da nossa vida, nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nossa casa, sobre a rocha e não sobre a areia, Senhor. Sobre a rocha. E perseverarmos assim, Senhor, até o fim, para que possamos estar para sempre na Tua presença. E continuar na eternidade a conhecer-te, Senhor, a amar-te plenamente, ó Deus, e a nos envolver com a Tua verdade. Tua verdade eterna, Teu conhecimento que é vida eterna. Toca, Senhor, em todos que ouviram essa palavra nessa manhã, os que vão ouvir pelo nosso site. Toca, Senhor, em todos que estarão aqui nessa noite de hoje, para a ceia do Senhor. Atraia-os, ó Pai, e todos aqueles que o Senhor planejou estarem aqui, aqui estarão, porque agindo o Senhor, nada e ninguém impedirá. Eu entrego em Tua presença, Senhor, todos que estão necessitados de tantas outras coisas, mas a maior necessidade, a necessidade essencial é o Senhor. É o Senhor quem preenche as vidas, e quando o Senhor preenche alguém, as demais necessidades passam a ser supérfluas, triviais, e tudo que necessitarmos de fato, o Senhor é o nosso provedor. Por isso nós Te glorificamos, ó Deus, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque Tu és santo e digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E na Tua presença, Senhor, na Tua presença nós nos alegramos.